Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus. Eu sou aqui em Alojamento, o Malamento, e na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da célula e suas funções. Como sempre, trago aqui o nosso caso. No final, vamos tentar perceber qual é a finalidade de tal recomendação. Como conteúdo da nossa apresentação de hoje, falaremos da organização da célula, da membrana celular, das diversas organelas intercelulares e iremos introduzir a endocitose. Por se tratar da fisiologia celular, trago aqui algumas unidades de medidas que são muito usadas quando se fala de diâmetros e espessura da célula, como é o caso do nanômetro e do micrômetro. O olho humano consegue ver até alguns milímetros e daí em diante podem ser visualizadas com o uso de aparelhos como o microscópio óptico ou o microscópio eletrônico. Como eu me referi na videoaula anterior, o corpo humano é constituído basicamente de células e na verdade são 100 trilhões de células. E estas células encontram-se inseridas dentro de um líquido, que é o líquido extracelular, ou o meio interno, vai garantir as condições necessárias para a sobrevivência e o bom funcionamento das células, como é o caso de disponibilizar nutrientes que serão necessários para a célula produzir energia. A célula ela é constituída basicamente por dois compartimentos, que é o núcleo e o citoplasma. Estes dois compartimentos separam-se pela membrana nuclear. Então, a membrana nuclear separa o núcleo do citoplasma. E o citoplasma separa-se do líquido extracelular através da membrana celular. A água é o principal constituinte da célula. Ela constitui cerca de 70 a 85% do peso da célula. Algumas células, como os adipócitos, possuem muito menos. E depois da água, o outro constituinte que se encontra em grandes quantidades são as proteínas, que constituem cerca de 10 a 20%. As proteínas podem ser do tipo estruturais, como os microtúbulos, e podem ser proteínas funcionais, como é o caso das enzimas. Outras substâncias que são encontradas nas células são os íons. Na verdade, a célula contém grandes quantidades de potássio, magnésio, fosfato, sulfato e bicarbonato e pequenas quantidades de sódio, cloro e cálcio. Os lípidos vão constituir cerca de 2% da célula. E os principais lípidos encontrados nas células são os fosfolípidos, os colesteróis e algumas células apresentam grandes quantidades de triglicerídeos, como é o caso das células adiposas. Os carboidratos correspondem a cerca de 1% da célula e algumas células podem chegar a armazenar na forma de glicogênio e este peso aumentar para 3%, como é o caso das células musculares, ou 6%, como é o caso das células hepáticas. A célula contém estruturas físicas altamente organizadas, que são as organelas intracelulares, delimitadas por membranas. E as principais membranas são a membrana celular, a membrana nuclear, o retículo endoplasmático, a membrana das mitocôndrias, a membrana dos lisossomos e as membranas do complexo de Golgi. Essas membranas que revestem a célula e as organelas intracelulares são compostas principalmente de lípidos e proteínas. Os lípidos eles vão impedir o movimento de água e substâncias hidrossolúveis. E as proteínas formam poros a nível das membranas ou podem funcionar como enzimas para as diversas reações. Olhando para aquilo que é a membrana celular, é uma bicamada fosfolipídica, como podemos ver, temos aqui um fosfolípido e um outro fosfolípido, não formando duas camadas, por isso o nome bicamada fosfolipídica. E essa bicamada fosfolipídica é uma estrutura fina, flexível e elástica, com uma espessura de 7,5 a 10 nanômetros. E como vimos, é constituída basicamente de lípidos e proteínas. A maior parte é de proteínas, que constituem 55%, e os principais lípidos que constituem a membrana celular são os fosfolípidos e o colesterol. A bicamada lipídica ela é constituída por três lípidos principais, que são os fosfolípidos, o colesterol e os esfingolípidos. Os fosfolípidos, como o nome bem diz, têm uma componente fosfato, que é hidrofílica, então por serem bicamada, uma parte dos fosfolípidos fica virada para o líquido extracelular e a outra fica virada para o líquido intracelular, por serem hidrofílicas e terem afinidade com água.
A porção lipídica, que é formada de ácidos graxos, é hidrofóbica e fica virada para o meio da membrana. E esta composição no meio da membrana celular é impermeável a substâncias hidrossolúveis como íons, glicose e ureia. Porém, é permeável para substâncias lipossolúveis, como é o caso do oxigênio, dióxido de carbono e do álcool. Os esfingolípidos, eles não estão em grandes quantidades nas células, porém apresentam-se em muito grandes quantidades em células nervosas. Eles são derivados do aminoálcool, a esfingosina, e eles vão proteger as células e, a nível das células nervosas, vão permitir a transmissão de sinais nervosos, assim como podem servir para a adesão de proteínas extracelulares. Já os colesteróis são núcleos de esteroides que são dissolvidos dentro da bicamada lipídica e vão permitir ou vão dar à membrana celular um certo grau de permeabilidade e fluidez. Proteínas, na verdade, a maioria delas encontra-se na forma de glicoproteínas, ou seja, unidos a um carboidratos. Elas podem ser do tipo periféricas ou integrantes. As periféricas encontram-se na superfície da membrana celular, seja a superfície externa, assim como a superfície interna da célula. E, na maior parte das vezes, encontram-se ligadas a proteínas integrantes. Estas enzimas periféricas, que não atravessam toda a membrana celular, elas vão funcionar como enzimas ou controladores dos poros, poros esses formados por proteínas integrantes. Então, as proteínas integrantes são aquelas que vão atravessar toda a membrana celular. E para que vão servir? Vão servir como poros ou canais para a passagem de substâncias hidrossolúveis ou substâncias dissolvidas na água. Assim como podem servir como proteínas carregadoras para o transporte ativo ou difusão facilitadas. Outras ainda podem funcionar como enzimas ou receptores de substâncias hidrossolúveis, como é o caso de hormônios, e funcionando assim como segundos mensageiros. Já os carboidratos, eles na célula encontram-se sempre combinados com proteínas, formando glicoproteínas, ou combinados com lípidos, formando aquilo que são os glicolípidos. E encontram-se ainda na superfície externa da membrana celular carboidratos ligados ao núcleo de pequenas proteínas. Esses carboidratos são denominados de proteoglicanos. E assim, a superfície externa da membrana celular vai apresentar um revestimento frouxo de carboidratos, denominado de glicocálice. Estes proteoglicanos e glicocálice vão fazer com que a superfície externa da célula apresente carga negativa, importante para repelir ânions. O glicocálice também vai permitir a união de uma célula com o glicocálice de uma outra célula. Os carboidratos também podem funcionar como receptores de substâncias, ou, como veremos mais adiante em outros capítulos, elas podem participar nas reações imunológicas. Saindo da membrana celular e entrando dentro da célula, encontramos uma parte fluida, gelatinosa e transparente, que na verdade encontra-se lá proteínas dissolvidas e eletrólitos e glicólise. Esta parte fluida é denominada de citosol. E neste citosol vão se encontrar dispersas partículas grandes ou pequenas e algumas organelas, que é o retículo endoplasmático, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o lisossomo e o peroxissomo. Vejamos o retículo endoplasmático. Ele vai ser uma continuação da membrana externa do núcleo e vai ser uma rede de estruturas vesiculares, estruturas tubulares. E essas estruturas vesiculares e tubulares são estruturas achatadas. A função do retículo endoplasmático vai ser de processar e transportar moléculas dentro da célula, assim como para fora da célula. E por ser uma estrutura membranosa, a sua membrana é uma bicamada lipídica, ou seja, tem fosfolípidos e proteínas. E na superfície da sua membrana estão lá contidas enzimas que vão fornecer a maquinaria para grande parte das funções metabólicas realizadas pela célula. E quanto à sua morfologia e função, o retículo endoplasmático pode ser dividido em retículo endoplasmático granular ou rugoso,
quando apresenta diminutos grânulos, que na verdade são uma mistura de RNA e proteínas, denominados de ribossomos. Esses ribossomos, que estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático, vão funcionar para a síntese de novas proteínas. E a porção do retículo endoplasmático que não contém ribossomos vai ser denominado de retículo endoplasmático agranular ou retículo endoplasmático liso. E a sua função vai ser a síntese de lípidos ou processos celulares com as enzimas intrarreticulares. Ou seja, em íntima relação com o retículo endoplasmático encontra-se o complexo de Golgi, que na verdade vai apresentar membranas semelhantes ao retículo endoplasmático liso. Como vimos, o retículo endoplasmático tem uma membrana e uma bicamada lipídica, e o complexo de Golgi, por ser uma estrutura membranosa, também possui uma bicamada lipídica. O complexo de Golgi está em maior quantidade nas células secretoras, principalmente na parte da célula onde se dá a secreção. Por estar em íntima associação com o retículo endoplasmático, então do retículo endoplasmático vão se desprender pequenas vesículas. Vesículas essas denominadas de vesículas de transporte ou vesículas de retículo endoplasmático. Essas vesículas, o que se desprende, irão fundir-se ao complexo de Golgi para que sejam processadas. E nesse processo vão ser formadas algumas estruturas, como o caso dos lisossomos e das vesículas secretoras. Estas estruturas serão dispersas a nível do citoplasma para realizarem as diversas funções. Assim, a relação entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi vão formar aquilo que é o sistema retículo endoplasmático complexo de Golgi. Os lisossomos vão ser estruturas vesiculares que derivam do complexo de Golgi, como vimos. E a função básica dos lisossomos vai ser responsável pela digestão intracelular. Elas vão digerir estruturas celulares danificadas, partículas de alimentos que serão ingeridos, assim como materiais indesejados que serão fagocitados, como o caso das bactérias. Dentro dos lisossomos existem grânulos proteicos e dentro desses grânulos existem até 40 enzimas hidrolases ou enzimas digestivas. Essas enzimas, como o próprio nome diz, hidrolases, vão promover a quebra dos compostos orgânicos em duas ou mais partes, graças ao uso da água. Daí o nome hidrolases ou enzimas hidrolíticas. Como vimos, essas enzimas podem digerir estruturas celulares. Em condições normais, a membrana, que na verdade é uma bicamada lipídica, vai evitar este contato entre as enzimas e o resto da célula. Algumas situações podem romper a membrana e assim liberar as enzimas que irão causar a digestão da própria célula e levarem a. Outras estruturas são os peroxissomos. Na verdade, os peroxissomos têm uma morfologia, uma anatomia semelhante aos lisossomos, é como se fossem gêmeos dos lisossomos. Porém, elas diferem em dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é o fato dos peroxissomos não derivarem do complexo de Golgi, mas sim autorreplicar. Alguns acreditam que vem do retículo endoplasmático. E outra diferença é que, em vez de conterem hidrolases, elas contêm oxidases, que são outras enzimas que vão combinar o oxigênio e o hidrogênio para formar o peróxido de hidrogênio. É uma substância altamente oxidante que, quando combinado com a catalase, vão ser responsáveis pela desintoxicação das células. Processo esse que, se não existisse, muitas substâncias que entram no nosso organismo poderiam ser tóxicas. Uma das substâncias que é desintoxicada num peroxissomo é o álcool que é ingerido. Então, o álcool, quando é ingerido, uma parte do seu processamento passa nos peroxissomos, que com o uso do peróxido de hidrogênio e da catalase irão formar o acetaldeído, que posteriormente pode ser usado para produzir energia. Uma outra função importante do peroxissomo é o fato de poder catabolizar ácidos graxos de cadeia longa. Muitas células, como as glândulas salivares, o pâncreas, elas secretam substâncias específicas. E essas substâncias são contidas dentro de vesículas, que são denominados esses grânulos secretores. Os grânulos secretores, elas contêm proenzimas, ou seja, enzimas inativadas, que são secretadas
no polo de secreção, ou seja, no lado da membrana apical em contato com o ducto ou local de secreção. Bem, outra estrutura importante são as mitocôndrias. As mitocôndrias são tidas como casa de força da célula por poderem fornecer energia importante para o funcionamento das células. Se não existissem as mitocôndrias, as funções das células cessariam e, na verdade, nem haveria vida. Elas vão ser encontradas em todas as partes do citoplasma, então elas vão encontrar-se dispersas em todas as partes e concentram-se, na sua maioria, na parte da célula onde há maior metabolismo energético. Elas vão variar na forma e no tamanho dependendo da necessidade da célula. E quanto à sua quantidade também vai variar dependendo da necessidade, podendo partir de 100 até milhares e milhares de mitocôndrias, como é o caso dos cardiomiócitos, que realizam uma grande função metabólica, que é o bombeamento cardíaco. Então elas terão mais mitocôndrias em relação, por exemplo, aos adipócitos, que não têm assim um grande metabolismo. As mitocôndrias, elas vão apresentar duas membranas, uma membrana interna e outra membrana externa. A membrana interna vai ter essas dobras que vão ser denominadas cristas. E nessas cristas estão lá enzimas oxidativas na sua superfície, que na verdade será o local para as diversas reações oxidativas para a produção de ATP. E dentro da cavidade interna desta membrana encontra-se lá a matriz. E dentro da matriz estão lá dissolvidas algumas enzimas que são importantes para a extração da energia contida nos nutrientes, que em combinação com as enzimas oxidativas vão produzir o ATP. Uma das características importantes da mitocôndria é o fato dela autorreplicar-se, ou seja, em caso de necessidade, como vimos, uma célula, quando aumentar o seu metabolismo e precisar de mais energia, as mitocôndrias vão se autorreplicar em uma, duas, três ou várias mitocôndrias. E as mitocôndrias também contêm o DNA similar ao que é encontrado no núcleo. E falando do núcleo, o núcleo é uma estrutura importante para o controle da célula, ou seja, ela é o centro de controle da célula. Controla o crescimento, o amadurecimento, a replicação e, por vezes mesmo, até a morte celular. E dentro do núcleo encontram-se grandes quantidades de DNA. E no DNA encontram-se lá as receitas, ou seja, os genes. Genes esses importantes que vão determinar qual é a característica das proteínas a produzir. Como vimos, depois da água, a estrutura que se encontra em grande quantidade dentro da célula são as proteínas, 10 a 20%. E como essas proteínas podem ser funcionais ou estruturais, é os genes contidos no DNA que irá determinar qual proteína será produzida, se é uma proteína estrutural ou uma proteína funcional. Os genes também serão responsáveis por promover e controlar a reprodução da célula. Porém, o núcleo não se encontra disperso no citoplasma, ele está envolto por uma membrana ou um envelope nuclear. Como vimos, as membranas são constituídas basicamente por bicamada lipídica. E o núcleo vai conter duas membranas, uma membrana interna que estará em contato direto com o núcleo e uma membrana externa, ambas de bicamada lipídica. E a membrana externa vai se continuar com o retículo endoplasmático, como eu já havia referido antes. E, enfim, vamos introduzir, na verdade, a endocitose. Grande parte dos nutrientes que chegam à célula chegam por via de difusão ou de transporte ativo. Porém, uma parte dos nutrientes para a célula entra por endocitose. E essa ingestão pode ser feita por via da pinocitose ou da fagocitose. A pinocitose, de pequeno neste caso, vai ser responsável por ingestão de minúsculas partículas. Esta pinocitose vai ser o engolfamento de uma determinada partícula, formando aquilo que são as vesículas pinocíticas. Porém, para partículas grandes, a célula usa a fagocitose, como é o caso de ingerir células inteiras ou parte de tecidos em degeneração, assim como as bactérias. Bem, esta fagocitose não é realizada por todas as células. Na verdade, é uma função exclusiva para algumas células, como os macrófagos e os neutrófilos.
Como nós vimos, uma das recomendações do nutricionista era a ingestão de água e durante a apresentação nós bem vimos que o principal componente das células é a água. E essa água, uma das formas de podermos adquirir é ingerindo, ou seja, bebendo a água. A recomendação para o consumo de proteínas, carboidratos e gordura, como vimos, todos esses são constituintes importantes para as membranas das células e, como nós vimos, a célula delimita-se do líquido extracelular através da membrana celular. Para além também desses três alimentos serem importantes como fonte de energia da célula. Hoje trago aqui uma citação de Louis Pasteur e muito obrigado à FCD. Para esta aula de hoje usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, o capítulo 2. Eu sou Yakini Alojamento, o vosso Malamento. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.